Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Querido, Deus ele tem uma palavra para você. É importante que nós, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, o Senhor ele tem propósito, ele quer se revelar. Basta que nós nos esforçamos para isso, para que Deus ele venha cumprir em nós o seu propósito. É verdade que o nosso Deus ele faz promessas, e as promessas que Deus faz, ele cumpre cada uma delas. Basta que nós confiamos, que nós venhamos a esperar exatamente a promessa de Deus. Eu quero compartilhar com você que está me ouvindo nesse momento, e desde já eu quero agradecer a cada um dos amigos, dos inscritos, você que é um inscrito no nosso canal Ministério Luz do Mundo no YouTube, eu quero agradecer você, e isso cada dia nos responsabiliza e nos compromete cada vez mais em estar orando pela sua vida, para que Deus esteja assim abençoando cada vez mais cada um dos inscritos, tanto no YouTube, como também na página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, como no grupo Luz do Mundo. Você que faz parte tanto da página quanto do grupo, você agora também tem a oportunidade de nos seguir também no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Você tem a oportunidade de ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a obra de Deus, divulgando o reino de Deus. Você pode comprovar isso tanto através das mensagens, como também dos vídeos. As professoras da escola bíblica têm se esforçado ali para estar ensinando as crianças da comunidade do nosso bairro. Isso é louvável. Você que faz parte deste grupos, continue orando por nós, para que Deus continue assim abençoando e abrindo porta e enviando pessoas para ser discipulado. A obra de Deus ela não pode parar. Quero agora compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus. Está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, aonde o Senhor fala, a epígrafe desse texto fala da glória da segunda casa. Nós vamos observar que Ageu, quando ele escreve esse livro, é pós-exílio, pós 70 anos que o povo passaram ali no exílio, agora eles estavam de volta. E voltaram do exílio com a missão, com a incumbência de reconstruir a casa do Senhor que foi derrubada, que foi destruída. Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém, e agora o povo, essa segunda levada, agora eles têm a responsabilidade de iniciar, de concluir o templo do Senhor, a reconstrução do segundo templo. Observamos que o segundo templo, ele não teve o esplendor e a glória do primeiro, mas a proposta de Deus aqui é que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Então aqueles que estavam lá no cativeiro, eles estavam com essa expectativa, com essa esperança de voltar para casa e reconstruir a casa do Senhor. Observamos claramente que quando o Senhor ele fala através do profeta Ageu, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E é importante que o Senhor, ele reforça novamente aqui a palavra através do profeta Ageu,
para que as pessoas elas viessem ser despertadas, elas viessem voltar para o propósito inicial. Observamos que às vezes começamos as coisas, principalmente quando se desrespeitam a obra de Deus. Se abre mão das coisas de Deus com facilidade por qualquer coisa, por qualquer motivo, independente da situação. Encontrou uma dificuldade, primeira coisa que permeia a mente do ser humano é deixar, é abandonar. Seja uma construção, seja um cargo, seja qualquer função na obra de Deus. Quando vem a dificuldade, quando chega a crise, a primeira coisa que passa pela cabeça do indivíduo que não tem propósito de Deus e nem anda no propósito é abandonar, é deixar, é abrir mão. Como se o que ele estivesse passando fosse culpa da obra. Nós vimos aqui que o povo chegaram empolgado, o povo chegaram otimista, chegaram com aquele gás, nós vamos reconstruir a casa do Senhor, lançaram as bases, os alicerces e depois esqueceram. Por causa da primeira crise que veio, por causa de algumas situações provocadas por pessoas, eles abandonam e agora eles começam a fazer as suas próprias casas. Eles começam a investir naquilo que poderia preencher o seu que havia. Eles estavam ali fazendo aquilo que lhe interessava. E a casa do Senhor ficou esquecida. O propósito inicial era reconstruir a casa do Senhor e agora ficou no segundo plano. Mas o Senhor agora, através do profeta, ele traz ao entendimento daquele povo qual é o projeto original de vocês? Qual é agora a base? Vocês se esqueceram? Como é que está a casa do Senhor agora? Como a verde? Ela está em ruína? Vocês estão construindo para vós casas apaineladas? Vocês se esqueceram da obra de Deus? E agora o Senhor diz assim, quem dentre vós, aqui o versículo 3, quem dentre vós lembra dessa casa na sua primeira glória? E agora como a verde? É 3 interrogações aqui no versículo 3, quem dentre vós tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? Primeira interrogação. A segunda, e como a verdes agora? Olha o estado dela. Terceira interrogação, não é ela como nada aos vossos olhos? Primeira coisa que ele chama a atenção é, quem dentre vocês aqui viu essa casa no seu auge, na sua beleza, no seu esplendor? Quem lembra desta casa lá em 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão acaba de orar, o que foi que aconteceu? A glória do Senhor se manifestou. Deus se fez presente quando os sacerdotes, quando os levitas dedilharam os seus instrumentos. A glória de Deus inundou aquela casa, quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, porque a Shekinah de Deus estava presente. Ageu está despertando as pessoas e diz, quem dentre vós lembra que está vivo, que conseguiram sobreviver? Quem de vocês lembra dessa casa na sua primeira glória? E agora, vocês que viram essa casa na sua primeira glória, olha para ela agora, como é que vocês estão vendo? É como se Ageu estivesse dizendo assim, como é que vocês provaram uma glória de Deus e estão conseguindo viver nessa mesmice? Como é que vocês, uma vez recebendo a glória de Deus, provando, vocês conseguem se esquecer disso? Como é que vocês não conseguem viver com aquela presença na vida de vocês?
Vocês lançaram fora o sonho, a alegria, o gozo de estar na presença de Deus. Agora olha para essa casa. É como se a gente tivesse assim, vocês não aprenderam nada com o que vocês provaram. Qual o sentimento que vocês têm olhando para essa casa na condição que ela está? Queridos, isso é muito sério. Uma vez você provou desta glória, você viu, o Espírito de Deus, eu vou parafrasear, está dentro de você. Como é que agora você consegue viver como um nerd, sem ação, sem visão, sem expectativa nenhuma e achando que tudo o que aconteceu caiu no esquecimento? Você não sente mais a alegria da salvação? Você não tem mais aquele toque especial de Deus, aquele refrigério da tua alma? Como você encara as coisas de Deus agora, olhando para a condição, como é que ela está? Qual é o sentimento que você tem? Uma vez você tendo presenciado o quão maravilhoso é se envolver nessa glória, nessa presença. Qual é o sentimento? Qual é o conforto? Qual é o consolo? Qual é a palavra de motivação que você tem? Até para animar os outros, porque aqui nos dias de Ageu, irmãos, os anciões dos dias de Ageu eram as crianças do dia da glória do primeiro tempo, eram os mais jovens, que viram, que presenciaram e que experimentaram. É por isso que o profeta Ageu está dizendo assim: vocês que sobreviveram, vocês viram essa casa na sua primeira glória? Como é que vocês veem ela agora? Como é que vocês agora? Ele diz assim: e como a verdes agora? Ele está dizendo, ele está despertando eles para ele olhar. Vocês olhando para essa casa na condição que ela está, qual é o sentimento que vocês têm? Desde quando vocês viram ela construída? Vocês viram a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus? É como se Ageu estivesse dizendo assim: qual foi a lição que vocês tiraram? E qual é o conselho que vocês têm para os outros que não viram? Porque uma coisa é você abrir mão por não compreender, e uma outra coisa é você provar e tentar mentir para você mesmo que nada mudou na sua vida, que aquilo você não aprendeu nada com aquilo, que você não tirou lição nenhuma de vida com o que você experimentou, com o que você viu. Qual é a lição? Aí ele diz assim: não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, vocês estão olhando para ela agora e isso não significa nada para vocês? Vocês olham para ela como nada. Não é que as coisas não tenham valor, ela tem valor sim. Agora, qual é o valor que você está dando? Qual é a importância que você está dando para aquilo que tem valor? Porque as coisas de Deus, elas não têm preço. Às vezes nós, como seres humanos, que queremos colocar preço nas coisas. E as coisas de Deus, elas não têm preço. As coisas de Deus, elas têm valor. E é justamente isso que o profeta está despertando neles. Qual é o valor que você está dando para aquilo que não tem preço? Qual é o sentimento de vocês em relação a isso? Não é ela como nada aos vossos olhos?
Ou seja, vocês estão olhando para aquilo que é sagrado, para aquilo que é valioso. Vocês estão olhando e vocês não estão dando o devido valor. Eu disse que isso é sério, e é sério, porque o homem de Deus está tentando resgatar daquelas pessoas os valores, irmãos. A honra que é devida a dar aquilo que é de Deus. Parece que as coisas de Deus, aos olhos de muitas pessoas, não têm importância. As pessoas pecam desenfreadamente, sem limite. Faz o que quer, do jeito que quer, quando bem entende, quando ele acha que tem que ser feito. É como se Deus estivesse pedindo favor. E Deus não pede favor para ninguém. Ele é Senhor. Ele é Deus. Merece o respeito, a honra que lhe é devida. E o profeta está resgatando isso. Por quê? Porque eles tinham abandonado. Eles tinham deixado. Eles tinham desprezado a casa de Deus. É por isso que o profeta está chamando a atenção deles. Querido, porque nada poderiam embargar ou fazer com que eles parassem a obra. É a dificuldade? Não. É alguns que estão falando contra? O que é mais importante? É quem fala contra a obra de Deus ou que Deus te ordenou para que tu faça? Porque quando você tem propósito de Deus e você é conduzido pelo Espírito de Deus, ainda que tentam parar você, que tentam calar tua boca, que tentam até te prender, mas você não vai se acovardar diante disso. Porque maior é quem está contigo. Foi por isso que Pedro e os demais, quando alguém chegaram para eles e disseram assim: não pregue mais no nome de Jesus, não fale mais nesse nome. Pedro diz assim: nós vamos deixar de falar do que nós vimos, do que nós ouvimos. É como se Pedro estivesse dizendo assim: é impossível nós fingir que não aconteceu nada, porque está internalizado em nós. Nós vimos, não tem como negar o que vimos. É impossível nós nos calar diante do que nós provamos. Porque quando você prova algo de Deus, é impossível você se calar, gente. Quando o Espírito de Deus está dentro de você, é impossível amordaçar, é impossível calar alguém que está cheio de Deus. Lembra que quando Davi trouxe a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, Davi lançou-se das suas vestes reais, de tudo aquilo que traria aquele aparato dentro daquele formalismo. Davi começou a dançar, Davi começou a bailar, e quem não estava envolvido com aquilo ali e não estava provando daquela alegria e não desfrutava daquele mesmo sentimento, estava lá no palácio, lá na janela do palácio. Não se envolve. Também quem não se envolve não participa e também não vai experimentar. Com Deus é assim: não quer se envolver? Não quer participar? Não, pois também não vai experimentar desta glória, não vai sentir esse gozo, não vai provar dessa alegria, não vai inundar-se nesta presença, não vai. Estava lá do palácio. E quem não se envolve, quem não participa, ele vai falar contra quando vê você alegre. Que foi que Mical disse? Não é este o rei de Israel? Ou seja,
estava tentando ridicularizar, menosprezar algo que ninguém podia dimensionar. A alegria era um acontecimento, era algo nacional, era motivo de todos celebrarem. A Arca da Aliança está voltando para dentro de Jerusalém, está voltando para o seu devido lugar. Era um sonho que estava se concretizando. Quem não participa dos seus sonhos? Quem não vive os teus sonhos vai tentar te calar, sim. Vai tentar te envergonhar. Mas você não está nem aí para quem fala contra quem está cheio do Espírito Santo. Era isso que Ageu estava tentando resgatar daquelas pessoas. Porque ele diz aqui que quando se coloca na presença de Deus, ele diz aqui: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor começa a revelar quem Ele é. Ele diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Está trazendo para aquele povo que aquilo que o Senhor iria fazer através deles, através da ação deles, através de que quando eles tivessem o entendimento da grandiosa, da gloriosa, da magnífica obra que eles iam fazer, o que Deus ia mover, o que Deus ia abalar, e as nações que Deus traria para contemplar, não mais uma construção, mas o que seria manifesto, a glória que seria revelada, a glória da última casa, vai ser maior do que a da primeira. E essa promessa ela é tão grandiosa, que ela se estende ao Novo Testamento, se estende ao Messias. Jesus, ele é a completude da glória da segunda casa. Que maravilha! Você está provando isso hoje. Você pode celebrar porque você também está celebrando, você está se envolvendo, você está se inundando na glória da segunda casa. Oh, aleluia! Que Deus abençoe você. Você que chegou até aqui, que você possa se inundar nesta maravilhosa glória de Deus, porque Cristo, Ele vive, Cristo, Ele é a completude da glória da segunda casa. Paulo diz que nós não somos estalagem, Paulo diz que nós somos santuário, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Aleluia! Deus é grandioso. Esta promessa, ela chegou até você. Você é inundado com a glória da segunda casa. Aleluia! Deus, Ele vai visitar você. Está me assistindo pelo celular ou pela TV, mas Deus, Ele vai inundar, Ele vai restaurar. Você vai provar da glória da segunda casa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Agora eu quero orar por você, Senhor da glória, em nome de Jesus. Aqueles, meu Deus, que assistirem
aqueles que provarem da glória da segunda casa, eles sejam inundados por esta glória, eles sejam agora renovados, a sua mente é mudada, a sua vida é restaurada, porque eles compreenderam o propósito de Deus na vida deles, eles compreenderam que tem que haver uma disposição, tem que haver uma mente renovada para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida deles. Senhor da glória, aonde tiver uma pessoa precisando de um renovo, de um toque especial do Espírito Santo, que ela seja visitada agora em nome de Jesus.